É interessante que quando você comenta do sistema criminal, né? Certamente as pessoas vão pensar duas coisas. Eu pensando assim, dois pontos, né? Dois polos. Um que acaba compreendendo que existe muita impunidade e que talvez as punições deveriam ser mais severas. Uhum. Do outro lado, um polo achando que é muito leve as penas, que uma pessoa que acaba sendo um presídio, ela tem benefícios apesar de tudo. Como que encontra esse equilíbrio? E que caminho que nós estamos hoje? Primeiro vamos falar sobre essa questão de impunidade. O Brasil é o país da impunidade. A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Tá? Temos hoje aproximadamente 910, 920 mil presos. Até o final do ano, provavelmente nós teremos 1 milhão de pessoas presas no Brasil. E eu pergunto para quem está nos ouvindo aqui, alguém está se sentindo mais seguro? A criminalidade tem diminuído? Não. Então a gente precisa repensar o porquê dessa reflexão compreensível de que o Brasil é o país da impunidade. Eu consigo entender uma pessoa que fala que o Brasil é o país da impunidade. Só que assim, a gente pega esses números, alguma coisa não bate. Para mim, a sensação de que o Brasil é o país da impunidade, ela está ligada a dois fatores. O primeiro deles é a lentidão da justiça. A justiça brasileira é extremamente lenta. É inadmissível que um crime que aconteça hoje seja julgado no seu final daqui a 10 anos. Justiça lenta é uma justiça ineficaz, é uma justiça que produz uma correta sensação de impunidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. De cada 10 homicídios que a gente tem no país, em alguns estados, como a Bahia, por exemplo, apenas um homicídio é solucionado. O que significa dizer isso? Solucionado, a pessoa que matou é descoberta. Não é que a pessoa vai presa, a pessoa vai ser condenada. Não. Identificam o autor, ou seja, 9 homicidas, 9 assassinos estão ali, ó, andando tranquilamente. Por quê? Porque não são identificados. Porque a gente não investe na polícia, a gente não investe na inteligência policial, não investe em laboratórios, por exemplo, perícias, que são importantíssimas para a solução de crime, porque não tem dinheiro e que a polícia está sucateada. Então, acho que a gente pode entender essa construção do que o Brasil é o país da impunidade, mas a gente precisa começar a construir uma narrativa que seja verdadeira. Porque prender a gente prende sim, e prende muito mal. Prende muito mal. Prende muito e prende mal. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível essa sensação de impunidade, mas eu gostaria de mudar essa sensação para esses dois pontos que eu acho que realmente são os causadores dessa sensação de impunidade. Será que essa sensação não passa pra gente porque o crime do colarinho branco acaba sendo mais difícil de prender? A sensação de impunidade é, por exemplo, vou dar um exemplo, me corrija se estiver errado, por favor. Renan Calheiros é um cara que é um senador e, tipo, ele tem muitos processos na justiça. Então, por ter muitos processos, imagina-se, pré-julga-se que ele é culpado deles, pra quantidade. É um cara que tá lá e até agora não foi preso. Agora, o cara que tá ali, entrou numa quitanda e roubou uma caixa de leite, ele vai preso. E, tipo, esse cara não tem condições de pagar um advogado, ele vai, às vezes, pra uma justiça gratuita, não sabe se é um advogado recém-formado, né, que está aprendendo ainda os meandros, ainda vai conseguir ter recurso pra tirar esse cara ou não dali. E aí, tipo, o ladrão de galinha fica na cadeia e o ladrão de transatlântico fica passeando. Será que não é essa a visão que tem? E como que muda isso, né? Vamos voltar um pouco para essa minha reflexão. O ladrão de galinha, ele é pego. O ladrão do criminoso de colarinho branco, muitas vezes ele não é identificado. Então, o problema tem uma causa parecida. A dificuldade de investigação. Começa por aí. Sim. E há, obviamente, um acesso à justiça que não é democrático no Brasil. Quem não tem recursos para contratar um advogado exclusivo, que trabalhe no seu caso dedicado, um especialista na área, é óbvio que vai ter um trabalho diferente daquele que não tem condição de arcar com um advogado especialista, que vai ser muito bem defendido, por exemplo, por defensorias públicas do Estado. Aqui no Estado de São Paulo, a defensoria pública é fantástica. Tem defensores e defensoras vocacionados. Eu sou um grande incentivador, um grande fã da defensoria pública. Só que a defensoria pública sofre dos mesmos problemas do funcionalismo público como um todo. Falta de pessoal, falta de recursos, muitos casos para poucos defensores. Então, assim, é evidente que vai haver um desequilíbrio. Quem tem mais dinheiro vai ter uma defesa melhor porque vai poder pagar um advogado que vai se dedicar exclusivamente ao seu caso e etc. Então, o resultado, a entrega da justiça, é óbvio que ela é desigual
pela mesma razão que a desigualdade no Brasil produz uma série de malefícios. Então, assim, o resultado é desigual porque as oportunidades são completamente desiguais, né? Então, esse é um problema gravíssimo. Mas a questão, voltando um pouco para trás, o criminoso do colarinho branco, ele fica impune. A questão é muito mais, ele não é descoberto do que propriamente ele fica impune, porque a condenação existe. A condenação existe, ela demora tempo demais para ser aplicada. Então, assim, a gente sempre vai voltando para essa minha linha de construção. Mas, assim, se nós não entendermos que a investigação de um crime, a macrocriminalidade, um crime complexo desse, ela precisa ser feita por uma polícia de ponta, uma polícia vocacionada, uma polícia incentivada financeiramente. Aí, assim... Mas sabe o que é muito complicado de perceber? A gente sempre vê pessoas apresentando propostas para os problemas, por exemplo, da criminalidade, com soluções milagrosas, a curto prazo, que não funcionam. Eu vou te dar um exemplo. A gente está aqui agora quase num época de eleição, né? A partir de 16 de agosto começa propriamente a campanha eleitoral. Você vai ver um monte de candidato fala, olha, a criminalidade está aumentando, eu tenho a solução para esse problema, vamos aumentar as penas. É o clássico, todo ano vai aparecer um candidato falando, é só aumentar a pena que vai diminuir a criminalidade. Eu vou contar para vocês uma coisa, não existe um crime no Código Penal, um crime, eu trabalho há 22 anos com isso, um crime no Código Penal que a incidência tenha diminuído porque a pena aumentou. Não funciona, não funciona, mas assim, você vai ver um monte de candidatos falando, eu vou aumentar a pena máxima vai ser de 50 anos, como se isso fosse solucionar o problema. Isso é para enganar a população. Sim, não funciona, não é papo de advogado de direitos humanos, não é papo de comunista, não é papo de nada, são números, pesquisas acadêmicas seríssimas feitas que comprovam que isso não funciona. Uma solução, assim, o que você tem visto em outros lugares que poderiam servir de exemplo para o Brasil, por exemplo? Uma coisa que me parece interessante são penas alternativas para crimes mais leves. Com certeza. O pessoal fala muito de ressocialização. De fato acontecer isso, né? De repente, citou o ladrão de galinha, de repente esse cara vai para algum lugar que ele tenha algum suporte, esse cara só furtou uma galinha, ele tem a recuperação ainda diferente. Ele é recuperável. Exatamente. E você vai jogar esse cara no sistema penitenciário brasileiro, ele vai voltar, sabe o quê? Com dívida para facção criminosa, vai tendo que cometer um crime mais grave para pagar essa dívida. É isso que a gente está produzindo, ele está produzindo uma bola de neve. A gente está aprendendo preto, pobre, primário. É esse o perfil do preso brasileiro que vai entrar na cadeia, vai contrair dívida com a facção criminosa, ou a família vai ter que pagar essa dívida, sei lá como, ou ele vai ter que pagar essa dívida cometendo novos crimes quando ele for em liberdade. É essa bola de neve que a gente está produzindo, jogando essa sujeira para debaixo do tapete, achando que estamos resolvendo, lotando presídio, não estamos resolvendo absolutamente nada. Você fala de penas alternativas. Existe uma modalidade de solução de conflito dentro da justiça penal chamada justiça restaurativa. É uma das coisas, para mim, mais modernas, eficientes e humanas que a gente pode ter. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouco. Vamos imaginar o seguinte. Em São Paulo, na capital, a gente teve recentemente, continua tendo, um aumento expressivo de furto famélico. O que é isso? A pessoa furta para comer. Furta comida. Furta comida no mercado, numa vendinha, etc. O cara furtou, vamos lá, 3 Coca-Cola, pacote de pão, 1 quilo de carne. Sabe colocar esse cara na cadeia? Pra quê? Sabe quanto custa um preso aqui no estado de São Paulo? Quase R$2.000 por mês. Só que o dono da vendinha teve um prejuízo. Não teve? Teve. Tava lá. Teve um prejuízo. Tem que, assim, é inútil colocar uma pessoa que furta para comer na cadeia, mas ao mesmo tempo você tem o dono da venda que teve um prejuízo. Você tem que resolver esse problema. A justiça restaurativa, o que ela faz? Ela senta a pessoa que furtou o alimento, o dono da vendinha, e vai ter lá um facilitador, alguém para acompanhar isso, e eles vão falar, gente, nós temos aqui uma relação que precisa ser restaurada. Por isso é uma justiça restaurativa. Você furtou uma coisa que eu vendo. Não tá certo, você cometeu um crime. Vai mandar você pra cadeia, não vai adiantar porcaria nenhuma. Como é que a gente vai restaurar essa relação? Várias formas. Você quer trabalhar um mês na minha venda para pagar esse... Acabou, bicho. Olha que forma mais moderna de punir, eventualmente até conseguir fazer com que esse cara tenha uma oportunidade de trabalho. Vai que esse cara é contratado, para trabalhar. Agora, o que adianta
você manter preso ou mandar pra cadeia um cara desse que furtou pra comer nada. Você vai gastar dinheiro na cadeia, você não vai ressocializar ninguém e muito provavelmente, volto a dizer, esse cara vai voltar a conviver em liberdade com uma dívida que aí ele vai ter que cometer um outro crime mais grave para poder pagar essa dívida. Sim. E qual que é a dificuldade de um tipo de lei dessa ser implementada no Brasil? Não precisa de lei. Não precisa de tá. lei? A gente tem um fetiche por lei, né? É engraçado. Qualquer coisa que... Vamos a lei nova. A impressão que dá, você falando, eu pensei, putz, isso aí tem que virar um projeto, tem que ir lá pra Câmara, os caras aprovar. Não precisa de projeto de lei. Há projetos pilotos, a justiça restaurativa é algo já utilizado no mundo inteiro. No Brasil há iniciativas muito positivas de justiça restaurativa. No Rio Grande do Norte tem um projeto piloto muito satisfatório, muito positivo. Outros lugares, aqui em São Paulo você tem. Só que assim, o projeto piloto é bonitinho, né? Mas assim, você tem que... É vontade política, porque não é lei. É vontade política de fazer isso uma prioridade. Vamos colocar a justiça restaurativa em todas as comarcas do Brasil. Vamos ter núcleos de justiça restaurativa, núcleos de arbitragem, núcleos de conciliação, núcleos de formas alternativas de solução de conflito, que não seja simplesmente a justiça comum. É vontade política. Não precisa criar lei, não precisa PEC, não precisa mudar a Constituição, não precisa fazer nada. É vontade política. E aqui a gente estava falando de promessa, né, de candidato, essas coisas. Você sabe por que a gente não vê pessoas falando nisso? Porque, principalmente em época de eleição, além de a gente querer propostas milagrosas, a gente quer propostas imediatas. Proposta a longo prazo, nenhum candidato gosta de fazer. Porque proposta a longo prazo não é apelativa, né? Tem um problema aqui, eu vou apresentar uma proposta, vai demorar uns 5, 6 anos para resolver esse problema. Não! Tem um outro candidato ali que falou que resolve em uns 6... Não, gente, problemas estruturais, a justiça brasileira ela tem um problema estrutural gravíssimo. Problema estrutural, você demora tempo, é longo prazo, não é curto prazo. Então a gente precisa parar de acreditar em propostas que são falaciosas, são feitas para ganhar o nosso voto e que simplesmente não resolvem.